Por que grandes empreendedores contam suas histórias? Olha só, todos os empreendedores têm missões importantes para compartilhar, principalmente quando falam das suas próprias vidas. As pessoas se conectam com histórias e é delas que nós tiramos inspirações, verdadeiros exemplos de um caminho percorrido para chegar a um determinado lugar. A história de Chris Gardner, brilhantemente interpretado por Will Smith no filme A Procura da Felicidade, é uma dessas histórias reais que devem sim nos trazer inspirações e, por que não, aspirações. Eu sou um verdadeiro apaixonado por filmes e eu aprendi a amar livros. E foi através deles que eu quebrei muitas barreiras, muitas crenças que me limitavam a minha forma de pensar e de agir. Por isso, eu resolvi hoje compartilhar com você porque esse filme tem tanto impacto na minha maneira de pensar e encarar o empreendedorismo. E se você gostou dessa ideia, comenta aqui embaixo desse vídeo e me fala quais são os filmes que mais te inspiraram ou te inspiram, tá legal? Quem sabe não fazemos um vídeo sobre eles também. Fala pessoal, Fábio Costa por aqui. Você sabia que o filme A Procura da Felicidade é baseado na história real da vida do Chris Gardner? Chris Gardner é hoje um empresário milionário norte-americano e ele é extremamente bem-sucedido. Mas como o próprio filme mostra, talvez nem ele mesmo imaginava onde ele poderia chegar. Mas uma coisa certamente o moveu nesse caminho, um propósito. Eu acho difícil que você não tenha assistido a esse filme ainda, mas se for o caso, eu recomendo fortemente que o faça o quanto antes, tá legal? Olha, de uma forma muito sucinta e resumida, eu vou contar aqui um pouco do que aconteceu no filme e fazer ali um paralelo com o nosso mundo do empreendedorismo. Chris Gardner, que vem de uma família humilde e tem como sua maior inspiração fazer o melhor pelo seu filho. Ele resolveu investir todas as suas economias em um negócio que parecia revolucionário. Um equipamento médico que fazia imagens de raio-x um pouco mais nítidas do que os aparelhos tradicionais daquela época, mas que custavam o dobro do preço. Como você já deve imaginar, as coisas não saíram como ele havia planejado. Diante de muitas dificuldades financeiras, a mulher, atrás de uma oportunidade de emprego em Nova York, resolveu deixar ele. Mas aí vem a primeira demonstração do Chris de como propósitos verdadeiros nos movem. Ele exigiu ficar com o filho Christopher e assim o fez. Ele tinha convicção que ele faria o seu melhor para honrar o seu filho. Àquela altura, ele havia encontrado um homem estacionado, uma Ferrari, muito bem vestido, e o Chris abordou ele elogiando o carro e perguntando o que ele fazia. Esse homem era um corretor da Bolsa de Valores. Ali naquele momento ele vislumbrou algo. Observando aquele prédio enorme, com pessoas sorrindo, bem vestidas, até com um ar despreocupado, ele pensou: por que eu também não posso ser um deles? A verdade é que nada o impedia de ir em busca daquele objetivo, nem mesmo as palavras irônicas da sua esposa quando ele revelou que queria ser um corretor da Bolsa. Olha, havia uma vaga de estágio disponível para uma grande companhia e o vencedor daquele programa de estágio seria contratado ao final do programa. Gardner se candidatou. Ele foi atrás de ser aprovado para o estágio, mas se deparou com informação importante. O estágio não era remunerado. Sem emprego, com dificuldades de vender os seus produtos, como que ele iria fazer? Mas aí mais uma vez o seu propósito falou mais alto. E ele resolveu colocar o pé na água, como eu costumo falar. Ele aceitou participar daquele programa, mesmo sem receber. Àquela altura, ele e o filho já tinham sido despejados do apartamento, passaram por hotéis de beira de estrada, dormindo no banheiro do metrô, buscando casas de abrigo para ter onde dormir, e mesmo assim ele topou o desafio. Olha, eu acredito que você já deve estar entendendo o recado que eu quero passar e a força que esse filme pode gerar nesse exato momento que você assiste esse vídeo. Bom, no fim, mesmo com todos esses desafios altos e baixos, deu tudo certo.
Chris Gardner conseguiu ser o primeiro colocado no programa de estágio e ele foi contratado oficialmente. E depois, ele fundou a sua própria empresa. Agora, olha que dado interessante. Quando ele estava desempregado, ele tinha apenas $25 no bolso. Hoje, a sua fortuna está estimada em $600 milhões. E basicamente, essa é a parte da sua história que é retratada lá no filme. E olha, nós temos algumas lições que podemos tirar desse filme fantástico, que me marcou muito e, quem sabe, pode te ajudar também nessa caminhada de empreendedor. A primeira delas é sobre propósito. Gardner queria viver próximo do filho e lhe dar condições de ter uma vida confortável. Por que tantas pessoas podiam e ele não podia? Mesmo sem onde morar, praticamente sem dinheiro na conta, ele fez diferente para conseguir um resultado diferente. Outro texto que até me emociona é em um raro momento de lazer com o filho, eles estavam jogando basquete e o Christoph bateu a bola no chão, estava muito entusiasmado e ele fala que vai ser profissional e faz a cesta. Porém, Gardner, sem pensar, ele joga um balde de água fria. Ele pega a bola e fala o seguinte: e eu não sei se você não sabe, provavelmente você será tão bom quanto eu era. E é assim que as coisas são. E eu era abaixo da média no basquete. Você será muito bom em muitas coisas, mas não no basquete. Eu não quero que você fique arremessando essa bola o dia inteiro. Nesse momento, Christoph, decepcionado ali, joga a bola na grade da quadra e o filme agora dá uma grande pausa. Gardner repensa no que ele falou e dá uma das maiores lições que eu tenho desse filme, dizendo basicamente o seguinte: nunca deixe alguém te dizer que não pode fazer alguma coisa, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás e ponto. Olha, essa parte me ensinou muito como pai, como empreendedor e literalmente com a vida. Realmente, as lições são muitas. Não se baseie apenas na esperança, no sonho, na perseverança, mas também na estratégia, na mentalidade. Motivação até pode ser bom para te fazer começar, mas só com um propósito genuíno e a constância de estudar, se preparar e principalmente colocar em prática é que realmente vão te levar para um próximo nível. Sempre haverá altos e baixos. Assim como nos negócios, você terá que se arriscar. Chris Gardner assumiu esses riscos. Não havia salário, não havia promessa razoável de um emprego. Ele assumiu esse risco como uma oportunidade de crescimento. Em seu livro, o Gardner cita o seguinte: ainda um sonhador, ainda mais realista do que nunca. Eu sabia que era minha hora de navegar. No horizonte, vi um futuro brilhante, como antes. A diferença agora é que eu sentia o vento nas minhas costas e eu estava pronto. Gardner era apaixonado por aprender e acreditava no poder da leitura. E apesar de não ter um teto em sua cabeça, foi promovido em sua vaga de estágio com honras. E olha, isso é uma das coisas que eu mais acredito na vida: leitura. Você só vai sair do lugar comum, da média da maioria das pessoas, se você preparar a sua mente. Se espelhar em pessoas que fizeram diferente. Porque do mesmo, o mundo já está cheio. Você terá que exigir de você muito mais do que a inteligência teórica dos livros. Você precisa ser prático. E só com a vivência prática que você desenvolve a sabedoria para lidar com situações como essa do Chris Gardner lidou. Em uma entrevista para a época, ele deixa bem claro esses princípios. Ele fala assim: a minha mãe uma vez me disse: filho, a cavalaria não vai vir te ajudar. Ou seja, você não tem como pedir reforço. Você vai ter que fazer acontecer por si próprio. Olha, muitas pessoas na situação dele teriam desistido. Sem motivação ou resiliência, você não será capaz de alcançar os seus sonhos. Chris Gardner era resiliente. Ele aproveitou as oportunidades que surgiram em sua vida e continuou avançando passo a passo. E uma fase importantíssima que eu trago para a minha vida é: se você está com medo, vá com medo mesmo. Olha,
O medo é uma barreira que muitas vezes nos impede de progredir nos nossos sonhos. Se você deseja, por exemplo, trabalhar com vendas online, você pode pensar que esse negócio é complexo, mas eu costumo dizer que não. Vendas online é simples, mas não é fácil. O que vai te ajudar a superar suas dificuldades é, por exemplo, pesquisar. Quando você aprende mais sobre o e-commerce, por exemplo, você começa a entender melhor os processos e se familiariza com as vendas online. O que a história do Chris Gardner nos ensina é que cada um tem a sua própria jornada para seguir. Não existe uma via única para o sucesso. Você terá de enfrentar as suas dificuldades para aprender com seus erros. O erro também é algo que podemos tornar positivo em nossas vidas, pois só errando que nós nos tornamos pessoas melhores. A partir do momento que você entender que existirão obstáculos no caminho e errar é parte essencial, inclusive, desse processo, você vai passar por eles e buscará a felicidade apesar de todas essas dificuldades. E é isso aí, chegou o seu momento. Faz acontecer. Tá com medo? Vá com medo mesmo, indiferente do que seja. Se prepare, porque pode acontecer na sua vida, como aconteceu com o Chris Gardner, como aconteceu com tantas pessoas. E eu, quando estava assistindo esse filme, me lembrei de poder compartilhar isso aqui com você para que nós pudéssemos utilizar o empreendedorismo para de verdade mudar as nossas vidas e as vidas da nossa família. A nossa vida pode ser mais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.